Hoje a nossa convidada é a jornalista Marilena Wolff de Mello Braga. Ela é especialista em trabalho e gênero pela Organização Internacional do Trabalho e pela Universidade de Bolonha, na Itália. E a nossa conversa aqui no estúdio é sobre os direitos trabalhistas das mulheres. Marilena, a Convenção 156 de 1981 da Organização Internacional do Trabalho preconiza igualdade nas condições de trabalho entre homens e mulheres. Na prática, isso acontece aqui no Brasil? Antes de te responder, deixa eu te agradecer o convite e desejar uma boa tarde a todas e a todos. Essa resposta que eu vou te dar não é uma resposta específica na questão de trabalho, porque o que diz respeito à questão do gênero, a questão da mulher no mercado de trabalho, que veio cada vez crescendo mais a partir dos anos 70, é uma questão fundamentalmente política. E como eu fui a primeira jornalista política do Paraná em 1974, eu fui a primeira a cobrir a Assembleia Legislativa e o Palácio do Governo e os poderes executivos, legislativos, o Judiciário. Depois também fui assessora de imprensa do Ministério Público de Justiça do Paraná. Eu pude evoluir dentro desse aspecto todo e perceber que cada vez mais essa questão da mulher no mercado de trabalho é uma questão política. Ela pode até ter leis que facilitem as chamadas leis afirmativas? As chamadas, não, essas são as ações afirmativas, né? Elas não acabam não aparecem como leis especificamente. No caso da Convenção 156 que você citou, o Brasil não assinou essa convenção. É uma convenção que ela foi editada pela Organização Internacional do Trabalho. Tem alguns países da América Latina, 9 países da América Latina foram signatários. Ela foi criada em 1981. Naquele tempo, nós estávamos no período de ditadura no Brasil. E a informação que eu tive pela Secretaria de Relações Internacionais do Ministério do Trabalho foi que o governo militar não gostava muito de ter envolvimento com os organismos internacionais. Então a lei foi deixada para depois, para ser aprovada. Ela é uma convenção pela OIT, ela é sacramentada por todos os países, 190 e poucos países que fazem parte da organização, que estão ali afetos ao que a organização determina, e agora ela vai a plenário provavelmente com a próxima legislatura no Brasil, que vai assumir em fevereiro, em 1º de fevereiro. Então, até 2015, provavelmente essa convenção vai ser transformada em lei. E no momento em que for transformada em lei, aí ela vai passar a ser mais ainda um instrumento político muito importante. Porque só a lei existir não faz com que coabite, por exemplo, isso aqui, trabalho e família. Por aqui, por favor. Trabalho e família. Trabalho e família. Trabalho e família, isso aqui é uma publicação do PNUD, e da Organização Internacional do Trabalho, para novas formas de conciliação com corresponsabilidade social. E o que significa isso? Significa que a mulher está no mercado de trabalho, ela tem as mesmas responsabilidades que o homem no mercado de trabalho, e ela tem uma carga de trabalho muito forte, muito violenta, que está fazendo com que a mulher não consiga mais coordenar a sua vida familiar, a sua vida afetiva, a sua vida amorosa, com os filhos, com os companheiros, com as pessoas que fazem parte da família, pelo excesso de responsabilidades. A mulher é que cuida a ética dos cuidados. Agora, como é que uma política de Estado pode corrigir essa distorção? Pois é, aí que está. É uma política, ela pode haver a lei, quando for realmente a Convenção 156 aprovada, ela passa a ter valor de lei. Então, os homens vão ter que ter, por lei, uma equiparação dentro desse ordenamento familiar. Não vai ser mais só a mulher encarregada de fazer os trabalhos em casa e, ao mesmo tempo, os trabalhos que é tido como o trabalho produtivo, que é o trabalho onde ela é remunerada.
E os homens, eu acredito que até se essa lei realmente for levada a sério e for aprovada durante o governo da próxima presidenta que vai assumir, a Dilma Rousseff, essa lei até talvez, isso já brincando um pouco, mas talvez os homens tenham que fazer cursos de puericultura, porque eles vão ter que aprender a lidar com uma criancinha recém-nascida. Tá, mas e como é que, tudo bem, é uma lei, mas e como é que você muda culturalmente isso, não só no Brasil, mas no continente latino-americano, que é um continente com um histórico machista? É tudo igual. Eu faço sempre encontros, participo de encontros com todos os outros países da América Latina, e em todos os países há a mesma ressonância. As mulheres se queixam e os homens se mostram indiferentes, às vezes, ao assunto. Por isso que eu digo que vai ser uma questão política. Mais do que atender à lei, vai ter que haver um ordenamento político para que haja um entrosamento e haja um entendimento a respeito desse assunto. Por exemplo, o professor Humberto Romagnoli, que é o diretor do Departamento de Direito do Trabalho da Universidade de Bolonha, que é a mais antiga da Itália, tem mais de 900 anos, ele estranhou que no nosso encontro que nós tivemos agora recentemente no Chile, ele estranhou que nós tivemos dois temas bem díspares. Um deles foi sobre greve, foi apresentado o trabalho sobre a questão de greves, e o outro foi apresentado o trabalho sobre trabalho e família. E ele disse que ele não entendeu de início, mas depois ele compreendeu, porque a greve veio a ser o grande instrumento político do século passado, do século XX. E o trabalho e família é o grande instrumento político no direito do trabalho agora deste século, do século XXI. Nós estamos apenas no início, existe fala-se muito sobre essa questão de gênero hoje, e mistura-se a questão de gênero com a questão de família, com a questão de trabalho. Existem milhares de mulheres no Brasil, na América Latina toda, no mundo todo. Na Inglaterra existe um ministério específico para a questão das mulheres. Na Espanha também existe um ministério muito forte nessa área. Na França, na Itália eles estão tentando fazer isso, mas aqui no Brasil a questão ainda ela se limita à parte muito ideológica. E do meu ponto de vista, isso nos dá um enfraquecimento ao invés de nos fortalecer. Porque o Felipe González, que foi primeiro-ministro da Espanha, ele aconselhou o presidente Lula, quando assumiu na primeira vez, no primeiro mandato do presidente Lula, que não se pautasse muito pela ideologia. Ele dizia, eu vou ler aqui na minha pastinha do debate, ele dizia que o grande problema da ideologia é que ela obscurece o debate de ideias, porque vê a redistribuição de riqueza como uma questão moral, quando é uma questão de eficiência. Então, os movimentos femininos estão muito dispersos, estão muito indo mais para o aspecto ideológico, porque estão sendo muito reforçados sempre pelo poder político central. E o poder político central tem uma posição bem definida ideologicamente. Bom, esse é um tema que vale um grande debate, nosso tempo infelizmente está esgotando, mas para encerrar, o fato de nós termos, a partir do dia 1º de janeiro de 2011, uma mulher na presidência da República, muda as relações de trabalho no Brasil? No que diz respeito a gênero? Eu acho que muda porque ela vai ser bastante instada, pelas outras mulheres. E as mulheres, quando querem, elas são insistentes, elas são até capazes de instalar o caos, se for necessário, para poder se defenderem dentro do mercado de trabalho. Porque o que é preciso ser compreendido é que o mercado de trabalho hoje é metade responsável, os homens são metade responsáveis por ele e metade as mulheres. Então, se as mulheres não tiverem condições de exercer o seu trabalho com plenitude,
tendo uma corresponsabilidade dos homens dentro de casa, nas suas atribuições, a economia vai ficar muito prejudicada. E isso não é mais uma questão só de gênero, é uma questão de pós-gênero, é uma questão de economia. Eu acho que a presidenta eleita vai cuidar desse tema com bastante cuidado. Assim esperamos. Marilena Wolff de Mello Braga, primeira jornalista política do Paraná, especialista em trabalho e gênero pela Organização Internacional do Trabalho e pela Universidade de Bolonha, na Itália. Muito obrigado pela sua presença no Telejornal da TV Sinal e até uma próxima oportunidade. Obrigada, fico eu.